Parece que acabou o Oba-Oba. E de uma maneira bem estranha lá em Yokohama. O Brasil, que vinha fazendo um bom primeiro tempo, sofreu com falhas individuais e um apagão geral no segundo tempo, que ocasionou uma derrota um pouco traumática para o Japão. Vamos falar um pouco sobre Japão 3, Brasil 2 e o fim do Oba-Oba que começou na sexta-feira. Mas antes eu peço que você curta, comente, compartilhe os vídeos do canal, você que já é inscrito. Você que não é inscrito, peço que se inscreva e venha fazer parte da comunidade, beleza, galera? Vamos aí em busca dos 400 inscritos, que é a nossa próxima meta. Hoje em Yokohama, para um pouco mais de 50 mil pessoas, nós tivemos Brasil 3 de virada, Japão 3 de virada, Brasil 2. Ato falho, peço perdão. O Brasil fez até um bom jogo, tá? No primeiro tempo. Vamos deixar isso bem claro, no primeiro tempo. No segundo tempo, parece que tudo desandou de acordo com algumas falhas individuais, algumas atuações abaixo do tom, abaixo da média, e o Japão conseguiu se superar. Antes de falar do jogo, antes de falar de quem foi bem, de quem não foi, né, e principalmente, né, do Fabrício Bruno, do Hugo e do pessoal, eu quero deixar dois tabus, duas métricas que o Brasil acabou quebrando hoje. Primeira, é a primeira vitória do Japão em cima do Brasil. É a primeira. O Japão jogou 13 vezes na história contra o time do Brasil. Foram 11 vitórias do Brasil e 2 empates. Hoje é a primeira vez na história que o Japão consegue uma vitória em cima do Brasil. Ponto negativo para o Carlo Ancelotti e para o seu pessoal. Ponto negativo número 2. É a primeira vez na história da seleção brasileira que nós abrimos um 2-0 e tomamos uma virada. É a primeira vez. Já aconteceu do Brasil abrir 1-0 e tomar uma virada. Isso lá em Atlanta, em 96. Tá? Praticamente há 30 anos atrás. Mas quando a gente abria um 2-0, praticamente não existia a possibilidade de se tomar uma virada, o que aconteceu hoje. Antes de falar do jogo também, quero falar dessa seleção japonesa. Porque eu ouvi muita gente na imprensa falando que essa seleção era mais fraca que o Flamengo, era mais fraca que o Palmeiras. Gente, vamos dar uma diminuída, principalmente o pessoal da imprensa, que tem gente que eu acho que é pago para falar groselha. Tem gente que é pago para falar groselha. Não é bem assim. Esse time do Japão tem muita gente qualificada. O Doan do Eintracht Frankfurt, o Mitoma, que nem jogou, que joga no Brighton da Inglaterra e é destaque por lá há muito tempo, que o Arsenal até tentou contratar. A gente tem o próprio Endo, que joga no Liverpool, também que nem jogou. Takefusa Kubo, a gente tem o próprio Daichi Kamada, que é muito bom jogador. O Suzuki, goleiro do Parma, o primeiro japonês. Nunca vi um japonês, né? Mas é muita gente qualificada na seleção do Japão. Desse grupo de 25, 26 jogadores que provavelmente vão à Copa do Mundo, a gente tem 5 ou 6 que jogam no Japão. O resto joga tudo fora do Japão. Eu ouso dizer que essa é a melhor safra da história do Japão. Melhor que aquela que tinha, por exemplo, o Kamada há um bom tempo atrás, né? E o Nakamura também. Essa é a melhor safra, sabe? É mais qualificada. A gente tem muita gente que joga na Espanha, a gente tem gente que joga na Alemanha, tem gente que joga na Inglaterra, tem gente que joga no Catar e por aí vai. É um bom time esse time do Japão. Não vai ser seleção para brigar nível de França, Espanha, Alemanha, Argentina, mas também não é uma Somália, uma Coreia do Sul, uma seleção do Kuwait, uma Jordânia. Não, a seleção do Japão é bem qualificada. E a imprensa faz um péssimo trabalho em não reconhecer isso, porque passa a impressão e a imagem para o torcedor brasileiro que o Brasil perdeu para qualquer porcaria, quando não é verdade, é uma seleção bem qualificada. Já disse no vídeo de sexta-feira, que eu vou deixar aqui, que essa seleção do Japão é diferente da Coreia do Sul. Tem mais valores individuais. Iria gerar mais trabalho para a nossa seleção. E o Ancelotti, acho que ele fez boas mudanças, boas mexidas. Porque eu ouvi muita gente falar, mas se era para testar, colocasse os reservas contra a Coreia do Sul. Aí a minha pergunta é, para quê? Para que a gente vai colocar o pessoal, os reservas, contra a Coreia do Sul, se a Coreia do Sul tem um nível de exigência quase zero? O Hugo, o Bento não fez nenhuma defesa
na sexta-feira? Quem não ia fazer era o Hugo hoje. Era o Hugo na sexta, perdão. Quem não ia ter muitas dificuldades era o Martinelli. Quem não ia ter dificuldade era o Carlos Augusto. E não é pra gente testar jogadores que não são certezas e unanimidades na nossa seleção contra qualquer cachorro morto. A gente tem que testar contra equipes que vão tirar a gente da nossa zona de conforto e fazer com que a gente tenha dificuldades. Um bom teste para saber se o Carlos Augusto tem nível para jogar na nossa seleção, se o Luiz Henrique tem nível para jogar na nossa seleção, se, por exemplo, o Beraldo tem nível, se o Fabrício Bruno tem nível, se o Hugo tem nível, é do Japão para cima. Porque é do Japão para cima que o Brasil vai estar habituado numa Copa do Mundo. O Brasil não vai estar habituado a enfrentar, por exemplo, a Coreia do Sul numas quartas de final de Copa do Mundo. A gente não vai estar habituado a enfrentar a Somália, Eswatini, Cabo Verde numa semifinal de Copa do Mundo. A gente vai estar habituado com seleções do nível do Japão para cima. Para cima. Por exemplo, agora na próxima data FIFA a gente vai enfrentar a Tunísia, a gente vai enfrentar a Senegal. O Senegal tem uma boa safra. Não é a melhor safra da sua história, mas tem uma boa safra. A Tunísia não tem uma boa safra, não tem uma boa seleção. Então, logo, também não é um desafio muito grande para os reservas do Brasil chegarem, jogarem, atuarem e demonstrarem algo para o Ancelotti. E eu nem vou reclamar muito do Ancelotti, das mudanças e tudo que ele precisava fazer, porque o Ancelotti tem 6 jogos pela seleção brasileira. O que o cara vai fazer com 6 jogos? Com que cara que eu vou chegar aqui e questionar o trabalho dele com 6 jogos? Que cobrança que eu vou fazer com 6 jogos? O cara tá tentando se habituar ao material que ele tem e tentando implementar a ideia dele. E ele nem tempo tem para implementar a ideia dele. Ao longo que ele precisa implementar a ideia, ele precisa conhecer as peças e saber como essas peças conseguem se posicionar, atuar e performar dentro da ideia dele. O cara, para fazer isso, talvez o Guardiola, que é o melhor que eu vi, não consiga fazer em 6 jogos. O Ancelotti é um técnico gigantesco, grandioso, da história é um dos grandes. Mas, gente, ele precisa de tempo. Ele precisa de testes. E a gente, como torcedor, me coloco nesse balaio, precisa entender que esse tipo de coisa pode acontecer. Não é uma derrota, não é uma vergonha a gente ser derrotado para o Japão. Não é uma derrota para o Japão que vai fazer o Brasil virar uma vergonha. Óbvio, foi uma derrota dolorida, foi uma derrota dura. O Brasil teve um péssimo segundo tempo. Foi uma derrota que vai marcar sim. É uma derrota que o mundo inteiro tá de olho. Por quê? Porque é a seleção brasileira, é a seleção 5 vezes campeã, é a seleção que, queira ou não, tem holofote lá fora também. E por mais que nós estejamos mal... E estamos, nós jogamos um ciclo inteiro fora, jogamos um ciclo que começa em dezembro de 2022 com a saída do Tite, jogamos esse ciclo fora com o Ramon Menezes, jogamos esse ciclo fora com o Diniz, jogamos esse ciclo fora com o Dorival e chegou agora praticamente o Ancelotti, o cara chegou não tem 5 meses. Tem 5 meses, o cara tem 6 jogos hoje, como que a gente vai cobrar? Também fica difícil. Tanto que eu acho que o maior desafio que o Brasil teve ao longo do Ancelotti à frente da seleção foi a seleção do Equador. É uma boa seleção. É uma seleção mais fraca que a seleção do Japão. Eu acho que o Equador tem uma boa qualidade de peças defensivas até o meio de campo. Do meio para frente o Equador tem força zero praticamente. Seria um bom teste para o ataque da nossa seleção. Tá, mas e para a defesa da nossa seleção? O grande nome dos caras hoje é o Valência, que não consegue jogar no Internacional. Então acho que vai um pouco do entendimento da mídia. E essa crítica que eu faço para a mídia para entender que, às vezes, deixar de lado um pouco da loucura, do exibicionismo somente para atrair olhares de terceiros, vai muito mal. Vai muito mal. Quanto ao jogo, já falei, já me estendi, vamos falar do jogo. O Brasil estava bem tranquilo. Acho que o grande susto quem deu foi o Japão no comecinho do primeiro tempo. A zaga do Brasil estava bem posicionada. Paulo Henrique fazia uma partida muito boa mesmo. E a grande dificuldade da seleção foi o Carlos Augusto. Vou deixar a escalação aqui antes de falar do jogo para a gente não atropelar. Um Brasil que começou com o Hugo Pepeca, Paulo Henrique, Beraldo e o Usain Bolt de Minas Gerais, o Fabrício Bruno, que diz ser o zagueiro mais rápido do mundo. Na lateral esquerda a gente tinha o Carlos Augusto, ex-Corinthians, que hoje está na Atalanta, na Inter de Milão, perdão.
Nós tivemos no meio de campo uma trinca com Paquetá, Casimiro e Bruno Guimarães. Na frente a gente teve numa ponta Luiz Henrique, na outra ponta Vini Júnior e na frente centralizado como camisa 9 o Martinelli. Como eu estava falando, o Japão ele teve a sua chance aos 9 minutos. Como o Carlos Augusto foi um dos piores da partida do Brasil, se não fosse o Fabrício Bruno, a dobra Doan e Kubo estava fazendo a farra em cima dele. Tanto que o Doan fez uma jogadinha, deu para o Kubo que cruzou, e aí o atacante deles, não me recordo o nome agora, ele quase marca. Se ele se estica um pouco, ele conseguiria marcar o primeiro gol do Japão. Tirando esse susto, o Brasil ele foi tranquilo no primeiro tempo, não teve dificuldades, impôs o seu ritmo, não teve tantas chances de gol, mas ele também não teve dificuldades com as chegadas do Japão. Tá? A bola chega no Bruno Guimarães, no lance do primeiro gol, mais de 30 segundos com a bola no pé, o Brasil fica, ele fica 35 segundos com a bola no pé no primeiro gol. A bola chega no pé do Bruno Guimarães, que toca para o Paulo Henrique, que chega dando uma chapada, né? 3 dedos ali, tirando do goleiro Suzuki do Japão. Baita de um gol. Baita de um gol e já demonstra algumas jogadas do time do Ancelotti. Algumas transições, alguns adiantamentos, principalmente posicionamento da lateral. Os times do Ancelotti, eles dão muita qualidade, muita capacidade para o lateral avançar. Gostei de ver isso no Paulo Henrique, que para mim, do Brasil, foi o melhor em campo. Tem a jogada do segundo gol, que é uma jogada muito bonita. O Paquetá recebe, dá uma altinha, né? Ele joga por elevação e encontra o Martinelli, que fuzila o Suzuki. E aí eu achei uma jogada muito inteligente, porque o Vini, tem muita gente que prestou atenção no Martinelli. O Vini tá no meio da jogada, ele corre pro meio da área para ir no facão. O lateral que tá marcando o Martinelli, ele não sabe quem que ele vai marcar. Se ele vai marcar o Vini que tá entrando no facão, ou se ele vai marcar o Martinelli que tá avançando. Ele ficou perdido, o Martinelli avançou, chutou e fez o gol. 2-0 pro Brasil. Cara, vou te falar, no final do primeiro tempo, me deu uma vontade de dormir, porque eu falei, Brasil 2-0, o Brasil já resolveu o jogo, jogando bem com os reservas. O Ancelotti mostrando a sua ideia de jogo, o que ele quer fazer, acho que o negócio não tem como desandar não. E o negócio desandou, não é que o negócio desandou, meus queridos, o negócio desandou. Volta para o segundo tempo, o Japão tira o Takefusa Kubo, as coisas meio que se ajustam, se alinham, o Nakamura vem, joga e joga muito bem. O Fabrício Bruno, aos 7 minutos, ele recebe um passe. E aí ele tenta tocar, acho que na visão periférica dele, ele viu que o Minamino estava chegando, e ele não conseguiu efetuar o bicão para frente. Ele foi tentar dar o toque, faltou equilíbrio, faltou força, ele deu a bola no pé do Minamino, que já chegou batendo, metendo no ângulo do Hugo. Pepeca fez 2-1 para o Japão, isso com 7 minutos. Aos 19, tem uma baita de uma jogada, de novo no canto do Carlos Augusto, o cruzamento ali era do Doan. O Ito dá o chute, a bola ia pro gol. O Fabrício Bruno tentou tirar e acabou empurrando pro gol. Gol contra do zagueiro. E aí, com 26 minutos, tem uma cabeçada do Ueda. A bola vai e trisca na cabeça do Fabrício Bruno, vai na trave do Hugo, que estava mal colocado no lance. Inclusive, se a bola não é tirada pelo Fabrício Bruno, ele tomaria o gol. Aí tem o escanteio, tem a cabeçada que o Beraldo não consegue antecipar. O Beraldo maior e mais rápido que o atacante deles, não consegue antecipar. A cabeçada vem em cima do Hugo Pepeca, que se atrapalha todo, falha no lance. Não acho que foi uma falha enorme, mas se você é um goleiro de seleção brasileira, aquela bola você tem que espalmar pro lado. O Hugo Pepeca vai todo desajeitado, todo desalinhado, não consegue fazer o movimento para a bola ir pro lado, a bola acaba indo para frente e o Japão marca o terceiro gol, o gol da virada. Isso com 26 minutos. Daí para frente o Japão ainda tem uma ou duas chances, o Brasil tenta equalizar, aí o nosso querido Ancelotti coloca a turma lá da frente, ele bota o Estevão, bota o Vini, bota o Matheus Cunha, mas não adiantou de muita coisa. Eu acho que, se a gente for falar do erro do Ancelotti, acho que o grande erro do Ancelotti foi ter tirado o Bruno Guimarães. Ele tentou colocar o Joeliton. E o Joeliton, acho que está acontecendo uma coisa, que o Joeliton ele não é o segundo volante com a característica do Guimarães. Não é aquele cara com a característica mais de marcação. O Joeliton era um atacante. Ele consegue abrir jogo, ele consegue ampliar jogo, ele consegue fazer a jogada fluir, mas não recuando.
Isso o Dorival errou muito com ele. Isso o Ancelotti está errando com ele, porque o Ancelotti ainda não conhece o Joelinton, está tentando. Ponto. Acho que o erro está aí. Agora vamos falar um pouquinho das negatividades e das positividades da nossa seleção. Eu acho que saem em alta o Bruno Guimarães. Acho que o Bruno Guimarães praticamente cavou a vaga dele na Copa. Ele fez uma data FIFA muito boa, muito robusta, não só pela assistência hoje, mas ele jogou muita bola. O Douglas Santos, que jogou muito bem contra a Coreia, também acho que cravou a sua titularidade. Porque a gente não tem muita gente na lateral esquerda e ele que a gente tem está fazendo bem o feijão com arroz, está entregando bem o que precisa ser entregue. O Paulo Henrique do Vasco saiu muito grande e eu fico muito contente porque é um cara que demorou para chegar na seleção. É um cara que demorou muito. Ele chega na seleção aos 29 anos de idade. Até um tempo atrás ele jogava na segunda divisão do Paraná. Rodou, passou pelo Paraná, foi para o Juventude, passou e ficou escanteado no Atlético Mineiro. Depois do Atlético Mineiro, o Vasco deu uma oportunidade e ele começou a jogar muito bem pelo Vasco. Fico muito contente porque ele saiu grande. Ele saiu grande. Eu acho que mesmo entre o Wanderson, Wesley e o próprio Paulo Henrique, agora vai ter uma briga legal aí. Eles que não se esforcem não para ver que o Paulo Henrique vai e deixa um deles de fora. Outra posição que me ganhou assim, praticamente no tatiquês, foi a do Matheus Cunha. O Matheus Cunha é aquele 9 que joga como 10 fazendo o jogo sujo. Vai ter horas que o João Pedro vai fazer isso. Ele não foi convocado por conta da parte física. Vai ter horas que vai ser o Matheus Cunha que vai fazer isso. Paquetá também acho que sai grande dessa data FIFA. Jogou bem. E aí tem pessoal que jogou mal e acho que vai sair muito mal dessa data FIFA. O Hugo não foi bem. Não foi bem. A questão não é nem em si o gol que ele toma, mas demonstrou que falta confiança, que faltou um pouquinho, que ele sentiu o jogo, sentiu o gol que ele tomou. Ele quase entrega mais um gol para o Japão quando estava 3-2. O Fabrício Bruno, eu acho que vale a pena dar mais oportunidades para ele. Quando era o Dorival, ele fez ótimas partidas contra a Espanha e contra a Inglaterra. Hoje ele não se achou, ele foi muito mal. Se a bola do segundo gol ele não toca, não faz aquele gol contra, ela iria para o gol. Ele tentou tirar e não conseguiu. O primeiro gol ele entregou a rapadura. O jogo estava muito controlado para o Brasil, mas muito controlado. Por mais que o Japão tenha vindo para o segundo tempo, aplicado aquela pressão dos 15 minutos iniciais, o Brasil estava com o jogo controlado. E acho que faltou um pouquinho disso, dessa leitura mais anímica, mais psicológica. Falta isso para o Brasil. E eu acho que isso é um fator que o Ancelotti tem que ficar de olho. Outros nomes. O Igor Jesus, cara, ele praticamente não jogou hoje, jogou muito pouco contra a Coreia do Sul. Eu acho que ele, se ele não sair abaixo, ele tá na mesma ali. Acho que precisa demonstrar um pouco mais. Alguns não. Carlos Augusto. O Carlos Augusto hoje foi o pior jogador da seleção. Pior que ele, só o Fabrício Bruno, que teve participação efetiva em pelo menos 2 dos 3 gols do Japão. Não fosse o Fabrício Bruno, seria o Carlos Augusto. O Carlos Augusto esteve mal em todos os duelos com o Cubo no primeiro tempo. O Cubo fez a farra em cima do Fabrício. O Doan fez a farra em cima do Carlos Augusto. O Doan fez a farra em cima do Carlos Augusto. Ele teve muita dificuldade e são nesses jogos que a gente tem que ver o que o jogador vai apresentar pra gente. Se ele vai ter essa dificuldade, se o anímico dele, se o mental dele, se o emocional dele vai pro saco quando acontece isso, fica difícil. Porque, por exemplo, se a gente pegar a Argentina ganha a última Copa muito no emocional. A Argentina estava ganhando um jogo da Holanda de 2-0, tomou um empate e foi buscar no emocional na prorrogação. A final da Argentina estava 2-0 até os 78 de jogo, a França empata, a Argentina vai buscar na prorrogação. Contra a Austrália teve que segurar o mental porque fez 2-0, tomou 2-1, levou uma dificuldade, um aperto e quase que foi. O grande jogo dos caras no mata-mata foi contra a Croácia numa semifinal. Mental em Copa também faz muita diferença e é por conta desses fatores que eu acho que alguns desses nomes, como Hugo, como Fabrício Bruno, como Carlos Augusto, vão lá pro fim da fila. Precisa demais. Quanto ao nosso querido professor Itália, né, o Ancelotti, eu não coloco muita culpa nele. Ele tem que testar mesmo, ele tem que procurar, ele tem que ver o que ele pode fazer, porque ele não tem datas para jogar. A Copa tá chegando. Então é o que ele pode fazer, o que ele pode apresentar. No mais, quero saber, galera,
Deixa os seus comentários. O que você achou hoje? Dá pra manter o oba-oba ou já era, já foi, cancela o Hexa que o negócio deu ruim? Deixa os seus comentários aqui que eu quero saber o que cada um de vocês pensa, tá bom? No mais, galera, eu me despeço, mas antes, deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque por hoje é só. Tchau!